Negociações para a próxima janela entram em fase decisiva e a perspectiva aí é que a gente tenha novidades no ataque, na zaga e no gol. Já no fim do ano a gente vai trazer tudo no vídeo de hoje. Tem também a verdade sobre a situação de Pombo no Flamengo, alguns detalhes aí de bastidores. Tem Pedro assinando o contrato do nada, surpreendendo todo mundo. E a convocação de hoje da seleção brasileira, as convocações dos outros países da América do Sul, que podem tirar um time inteiro do Flamengo de pelo menos 2 partidas esse mês. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, começando com a agendinha, Flamengo que folgou no domingo. Um diazinho de folga após a partida contra o Sport no sábado. Vai ter o jogo agora quarta-feira contra o São Paulo na Vila Belmiro. Tem até uma polêmica que a gente vai falar aqui, que o São Paulo botou uma carga muito pequena de ingressos, abaixo do que diz a regra do Brasileirão. A gente vai ver se isso vai gerar algum tipo de punição para o São Paulo. Mas antes eu tenho que fazer aqui uma retratação sobre um jogador que eu acabei não comentando no vídeo de ontem, que foi muito bem e vem melhorando muito as suas atuações no Flamengo, que é o Emerson Royal. Ele é um cara que ainda gera muita desconfiança da torcida, mas não dá para negar que ele tem melhorado muito. Tem melhorado, tem estado mais consistente, já entra como prioritário ou como favorito para alguns jogadores. Acho que a maioria ainda gostaria mais de ver o Varela como titular, mas o Emerson Royal vem evoluindo e vem ficando mais estável no Flamengo com atuações bem consistentes. Esse jogo contra o Sport, para mim, foi um dos melhores dele, se não o melhor, com a camisa do Flamengo. Então, fazendo esse ajuste aí no meu comentário de ontem, que eu destaquei alguns jogadores, mas não mencionei o Emerson Royal, e ele jogou muita bola, merece esse destaque aqui no vídeo de hoje. Mas vamos falar do Brasileirão ainda. No jogo contra o Palmeiras ontem, o Juventude acabou não conseguindo ser páreo, nem ameaçou. Palmeiras venceu tranquilo o jogo, reassumiu a liderança e já era esperado. Não adianta a gente também achar que vai secar o Palmeiras, torcer para o Juventude e ficar decepcionado depois que o Juventude não ganhou o Palmeiras, porque é a mesma coisa que o Palmeiras fosse secar o Flamengo contra o Sport. Claro que o Flamengo de vez em quando dá umas rateadas, perdeu do Fortaleza, mas a tendência é sempre que Flamengo e Palmeiras vençam os seus jogos contra os times do final da tabela. E ontem não foi diferente, Palmeiras venceu e reassumiu a liderança. Então, continua 1 ponto ali, uma rodada que o Palmeiras dê uma patinada e o Flamengo vença, o Flamengo já reassume a liderança, então tem totais condições ainda de título do Brasileirão, o Mengão. Vamos mudar de assunto, que agora o Flamengo enfrenta o São Paulo na quarta-feira, e depois dessa partida o Flamengo pega o Santos, lá no Maracanã. E aí a venda de ingressos já está aberta, já está sendo vendida a todo vapor. Setores oeste inferior, leste inferior e leste superior já estão esgotados, restando poucos bilhetes disponíveis para os setores norte, sul e Maracanã+. Confira abaixo os valores dos ingressos já com a bilheteria aberta. Norte, R$ 100 meia 50, a sul, R$ 80 com meia a 40 e Maracanã+, R$ 600 com meia a 337,50, porque deve ter taxa de serviço aí, por isso que não é a metade exata, né? E agora vamos falar aqui, porque alguns jornalistas vêm trazendo aí a expectativa de retorno para Carrascal e para Jorginho, mas o Bruno Lemos costuma ter um contato legal lá dentro com a galera médica do Flamengo, e ele trouxe aí que a perspectiva de retorno do Carrascal é até um pouco mais otimista
do que a do Jorginho. A tendência é que o Carrascal já possa voltar aos treinos e aí, consequentemente, aos gramados, aos jogos, por cerca de 10 dias. E o Jorginho, 15 dias. Então, os dois têm grandes chances de fato, jogar a final da Libertadores, já estando bem na forma física, e fica a questão maior aí em relação ao Pedro. E o Pedro a gente vai falar até hoje um detalhe curioso aí, que gerou ali uns comentários na internet, de uma fala de um jornalista, e já tem uma atualização aí sobre essa situação do Pedro aí. E o Pedro acaba sendo ainda a dúvida maior para a final, mas eu acredito que o Pedro vá jogar sim, principalmente porque a lesão é no braço, dá um jeito, chega no dia ali na semana final, bota ele para intensificar o treinamento, dá uma injeção para segurar a dor e bota ele para jogar a final da Libertadores. Não dá para não jogar. E aí a gente fica nessa questão aí do Jorginho e do Carrascal voltarem aí com pelo menos 2 semanas de antecipação em relação à final para recondicionamento, pegar ritmo de jogo de novo. Então a gente fica aí no aguardo, mas a perspectiva é essa: 10 dias para Carrascal e 15 para Jorginho. Vamos mudar de assunto agora para uma marca impressionante batida aí pelo Arrascaeta, que ele está apenas 6 gols de se tornar o terceiro jogador do Flamengo na história a atingir 100 gols e 100 assistências pelo clube. Apenas 2 jogadores conquistaram essa marca antes: Zico em primeiro lugar e Adílio em segundo. Então o Arrasca podendo ser o terceiro somente aí a chegar nessa marca impressionante aí de 100 gols e 100 assistências. Mudando de assunto, hoje tem convocação da seleção brasileira. Vamos ter convocação aí das outras seleções também. Não tenho certeza se hoje, mas nos próximos dias com certeza sim. E simplesmente, dependendo da quantidade de jogadores, o Flamengo pode perder até um time inteiro e para 2 jogos, porque a seleção brasileira joga dia 15 e dia 18. O Flamengo tem jogo no dia 15 contra o Sport, jogo atrasado lá na Arena Pernambuco. E no jogo seguinte, dependendo aí do retorno dos jogadores, da forma com que eles voltem dos jogos que vão ser na Europa, pode ainda fazer com que eles fiquem de fora de uma partida depois. Enfim, jogadores são, a seleção brasileira, Ancelotti faz a convocação hoje, tem chance de convocação: Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo, Alexandro, Samuel Lino. O Royal até corre por fora ali, mas não tá tão cotado assim. Mas eles são os caras aí que podem figurar nessa lista do Brasil. Na Argentina tá aumentando cada vez mais os comentários lá na imprensa local do Rossi ser convocado depois das atuações recentes dele muito boas pelo Flamengo, com destaque. Tem também o Pulgar, que pode ser chamado para a seleção chilena. Na Colômbia, o Carrascal não deve ir por conta da lesão. Fica aí, como a gente acabou de falar, por pelo menos mais 10 dias fora. E aí voltaria muito em cima da data FIFA, então a tendência é o Carrascal não ser chamado. Uruguai, com Arrasca, De La Cruz, Vinha e Varela, com chances aí de convocação. E no Equador, o Plata totalizando aí pelo menos 10 nomes. O Plata, mais Arrasca, De La Cruz, Vinha e Varela já são 5. Pulgar 6, Rossi 7. E no Brasil tem aí mais 5 nomes, então pode ter aí mais 4 nomes, aliás, pelo menos. Então a gente pode ter aí até 11 jogadores convocados, que é um número absurdamente alto, principalmente para um calendário que a CBF não faz questão nenhuma de olhar para o Flamengo, que vai ter jogo no meio da data FIFA e pode estar totalmente depenado para essa rodada contra o Sport. Vamos ver no que vai dar, e qualquer novidade a gente tenha sobre isso aí, eu trago para vocês, mas acho muito difícil que tenha qualquer mudança no calendário agora, até porque eles simplesmente mudam e jogam lá para os times aceitarem. Não tem muito essa de pedir ajuste, não. Quando tem pedido, não é acatado. Enfim. E agora uma marca do Flamengo. O Flamengo é o único time a não sofrer mais de 2 gols em um só jogo no Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, os demais já foram vazados com 3 ou mais gols pelo menos uma vez. Os números reforçam a eficiência defensiva implementada pelo Felipe Luiz. Tá aí uma marca legal aí do Flamengo, reforçando a qualidade e a intensidade da defesa do Flamengo.
São Paulo está descumprindo uma regra da CBF e está colocando uma carga de ingresso para o jogo de quarta-feira menor do que o mínimo exigido pela CBF e até pelo Ministério Público de São Paulo. Tá? São Paulo e Flamengo, o jogo vai ser na Vila Belmiro, com 16 mil lugares disponíveis, porém São Paulo só vai colocar 400 ingressos disponíveis para a torcida do Flamengo, o que equivale a 2,5% do total da carga, e existe um regulamento estabelecido na competição já de no mínimo 10%. Então a gente tem que entender se isso vai gerar algum tipo de multa, se dá tempo ainda do São Paulo alterar isso para cumprir a regra que existe no campeonato, ou se vai ficar mais uma vez aí essa palhaçada dos paulistas fazendo o que querem e não sendo punidos. O torcedor do Flamengo tá pé da vida com isso, porque o jogo já foi para Vila Belmiro, que é muito menor, é mais longe, e aí isso acaba diminuindo a carga, mesmo que fosse atendido aí os 10%, se eles colocassem os 1.600 lugares disponíveis. Mas, ainda por cima, eles diminuem para 2,5%, 400 ingressos, sendo que tem uma quantidade gigante de torcedores do Flamengo lá em São Paulo, torcedores de cidades próximas, até de estados próximos que gostariam de ir lá, as torcidas também daqui do Rio de Janeiro que vão muitas vezes para lá, acaba não tendo praticamente espaço para compra de ingresso, acabar, se ainda tiver ingresso, vai ter muito pouco disponível por conta dessa carga ridícula aí colocada pelo São Paulo. Eu vou continuar acompanhando porque o São Paulo tem que tomar uma punição. Se não está cumprindo a regra, tem que ter punição. Mudando de assunto, o maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo, Arrascaeta, chegou ao gol de número 94, empatou com Doval e se torna o maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo. É marca atrás de marca do Arrasca, do nosso maestro. 94 gols, Arrasca e Doval. Atrás deles vem Benítez com 75, Petkovic com 57, Válido e Guerreiro. Não sei se é Valdo, né? Enfim, e Guerreiro, seguindo aí a lista dos maiores artilheiros estrangeiros da história do Flamengo. E agora vamos falar do mercado da bola, porque tá quente o negócio aí, teve contrato assinado, tem outras notícias aí do mercado da bola, a gente vai trazer agora, porém, tem um recadinho antes pra vocês aqui. Mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então vamos lá pro mercado da bola, vamos começar aqui com o Pedro assinando o contrato do nada, de surpresa, depois dessa lesão dele aí, que acabou tendo essa necessidade do uso ali da proteção, da tala, essa necessidade dele calcificar o osso que teve ali uma pequena lesão, uma pequena fratura. O Carlos Eduardo Éboli, lá no Redação Sport TV, fez aquela fala lá que virou meme na internet, uma zoação geral, falando que tem que encher o Pedro de leite, 30 dias de leite no Pedro. Aí a quinta série da galera já aflorou e a zoação foi geral. E com isso, a Piracanjuba, uma marca produtora de leite, né, fabricante aí do leite Piracanjuba, fez um contrato com o Pedro e ele fez uma ação de marketing aí nas suas redes sociais, simplesmente abrindo uma caixinha de leite Piracanjuba, colocando no copo e dando um gole, enchendo o Pedro de leite aí pra galera ainda ter material pra zoação agora. Mas foi isso, e com certeza ele ganhou uma grana boa e entrou aí na brincadeira, na piada. Muito legal aí a forma com que o Pedro lidou
com a situação. E vamos falar agora sobre Richarlison no Flamengo, porque, como a gente trouxe ontem já uma prévia, a mídia de forma geral tá trazendo detalhes sobre a possível negociação dele com o Flamengo, vem trazendo que ele tá com essa vontade de sair de lá da Inglaterra, quer vir jogar no Brasil para ter mais chance de jogar a Copa do Mundo, e saiu lá na Turquia também esse jornalista Ekrem Konur, que está ultimamente olhando muito para o Flamengo, né? Falando que de fato o Flamengo tem interesse, monitora, tem conversas já com o staff do jogador. Por outro lado, o paparazzo rubro-negro trouxe uma resposta que ele teve de uma pessoa ligada ao Flamengo, dizendo que o Flamengo até procurou já o Richarlison no início desse ano, mas a resposta do jogador foi que não tinha interesse de vir para o Flamengo naquela época. Depois disso, meio do ano, agora encaminhando para o fim do ano, a única coisa que teve foi empresários do jogador trazendo o nome dele à pauta novamente, perguntando se o Flamengo tem interesse ainda, se gostariam de contar com o Richarlison, se ele ainda está na lista aí das possibilidades. Então tudo partindo dos empresários do jogador e não o Flamengo indo para cima dele nesses últimos meses. Pode ser que isso avance, que o Flamengo diga sim e aí o jogador já esteja mais aberto atualmente? Pode ser. Mas o que de fato aconteceu de conversa direta entre Flamengo e Richarlison foi mais pro fim do ano, e agora Richarlison é mais um dos nomes que está ali na lista do Flamengo, mas não é o prioritário pro ataque, que é o do Tati Castellanos, como a gente vem falando. Tem outros nomes aí em pauta, tem Gabriel Jesus, tem Anderson Talisca, que de certa forma pode ser considerado um atacante também. Esse, pelo que saiu aí recentemente, tá com um avanço até um pouco maior nas negociações, já optou em vir para o Flamengo, faltam ainda aí negociações entre Flamengo e Fenerbahçe, mas existem outros nomes aí em andamento e inclusive tem ligação com a próxima notícia que eu vou dar, porque é ligada a uma fase de negociações que o José Boto entra agora. A gente vai se encaminhar agora para a fase final do ano já, né? Entrando em novembro, início de dezembro, onde a janela já abre mais para o fim do mês. E a gente tem o José Boto naquela fase de sentar com o scout e com o Felipe Luiz e determinar as prioridades. E não só as prioridades por posição, que seriam quem são as posições que a gente tem que priorizar. Isso aí já está meio que definido, que é principalmente zagueiro e atacante e também um goleiro reserva para o Rossi. Isso já está meio que resolvido. Porém, as prioridades entre os nomes que foram observados nesse último período, quais vão ser os jogadores que o Flamengo vai tentar primeiro e vai priorizar, caso mais de um chegue num estágio de acerto grande, e aí o Flamengo vai precisar optar porque vai querer um ou outro, quem seriam essas prioridades para cada posição. Isso deve ser feito aí nos próximos dias, talvez até o fim da semana, e depois disso o Boto já começa a fase de agendamento de reuniões para aquelas conversas mais intensificadas, porque as reuniões acontecem de forma geral durante todo o ano, mas nesse momento é aquela reunião mais decisiva, seja via call, via conferência, seja presencial, eles começam a falar mais, de forma mais incisiva mesmo, falando com os empresários, olha, preciso de uma resposta até tal dia, porque tendo já esse ok do jogador, a gente vai para o clube fechar valores, ou o contrário, vai antes para o clube, quanto você aceitaria pelo jogador, ok, posso ir no jogador fechar com ele e depois a gente fecha os detalhes do valor a pagar? Sim, não. Tudo isso começa a ficar mais intenso agora, nessa fase de novembro em diante, e a gente tem essa certeza aí de que teremos novidades na zaga, no gol e no ataque, não necessariamente nessa ordem, porque o Flamengo tenta jogadores nessas três frentes simultaneamente, e qualquer novidade que eu tenha sobre qualquer negociação, vocês sabem, eu trago aqui para vocês, como venho trazendo diariamente, sempre com detalhes dos bastidores do Mengão. Então, pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo.
Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Flamengo!